Ao longo das narrativas do Êxodo, muitas personagens deixam ao longo da caminhada dos 40 anos suas marcas em suas pegadas. Eu estou falando hoje de Josué, um auxiliar que dedicou integralmente tempo para ser auxiliar de Moisés, dedicou também a sua vida, sua integridade, sua submissão, obediência, disponibilidade e desejo de abençoar e ser abençoado. Ao longo dos 40 anos, nós não encontramos em nenhum momento um ato de rebeldia, de insubmissão ou de competição nas atitudes de Josué. Eu, particularmente, o admiro muito e, por causa da promessa de Deus, ele entra na terra prometida e é ele que será escolhido para suceder Moisés e também conquistar a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. O registro da história de Josué está em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, quando nós vamos poder encontrar, dentre muitos registros, esse aqui, porque vai falar do tanto que esse homem se dedicava a Moisés e como ele era um homem espiritual para ouvir de Deus também. O texto diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué tinha as características de um discípulo, fiel, disponível, disposto a aprender, como eu já citei outras anteriormente. Moisés abria oportunidades para Josué aprender, não apenas dele, como também aprender com Deus e receber dele. Josué o acompanhava ao monte de Deus, como declara Êxodo 24:13, e o levava à tenda da presença de Deus. Josué ficava grudado em Moisés o tempo todo, exceto em um momento, quando Moisés saía da tenda, depois de haver falado com Deus, face a face, Josué ficava na tenda, não acompanhava Moisés, como a gente já leu em Êxodo 33:11. Algo da intimidade de Moisés com Deus transbordou para Josué. A lealdade e a intimidade que Josué tinha com Moisés foi uma ponte para a sua lealdade e intimidade com Deus também. A relação de Josué com Deus era uma via de duas mãos. Deus prestava atenção especial em Josué desde a batalha contra os amalequitas, como está registrado em Êxodo 17:14. Deus falou para Moisés que Josué seria seu sucessor em Números 27:18. Quando Moisés partiu e Deus passou a falar mais diretamente com Josué, isso não foi uma mudança brusca nem um choque. Esse acontecimento foi uma continuação de uma relação forjada ao longo dos anos e que Josué foi construindo com o seu Deus e o seu Deus com ele, e o resultado é a vida extraordinária desse líder que caminha com Moisés ao longo dos 40 anos, como eu já citei, mas que é escolhido para entrar na Terra Prometida como novo líder, o que realmente acontece, e ele conquista a terra com as tribos em Israel. Moisés foi o único a falar com Deus face a face, e Josué o único a ser instruído quanto à realidade de Deus em sua glória. Ao não se ausentar da tenda, Josué demonstrava um discernimento espiritual muito grande. Para ele, não era suficiente ser o auxiliar de Moisés e seu braço direito apenas. Ele tinha de conhecer pessoalmente ao Deus de Moisés, tornando-se o seu Deus também. Por isso, seguia a Deus com integridade de coração, como declara em Números 32:12. Assim como os primeiros discípulos pediram que Jesus os ensinasse a orar,
Assim também podemos pedir aos nossos líderes que nos levem à presença de Deus e a ter uma intimidade com Deus muito mais de perto, como realmente Moisés inspirou Josué, não só nesse propósito, como também Josué pôde acompanhar as pegadas de Moisés e adentrar a terra prometida, liderar o povo de Deus e deixar não só suas marcas ao longo do deserto, como também suas pegadas lá na terra prometida, como realmente isso aconteceu. E eu quero então ler quando Josué já estava lá, no próprio livro de Josué, capítulo 14, Calebe o procura, porque aqui tem uma dupla dinâmica, e Josué com Calebe são dois amigos, e eles caminham o deserto adentro até a terra prometida, e Calebe diz no versículo 10 em diante: Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, Deus de Israel. Então, já caminham aqui para a conclusão desse áudio, falando sobre esses homens que deixaram essas marcas profundas de fé, de dedicação, de perseverança, de confiança e de quem espera e alcança no Senhor. Hoje, Josué é um desses homens e nós louvamos a Deus porque ele nos inspira. Que Deus nos abençoe e que ele nos inspire também. Só para concluir, eu também recebi a ajuda da Bíblia do Discipulado para fazer essa reflexão. Um grande abraço da pastora Betinha, amém.